Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, gente bonita. Nós estamos aqui com vocês hoje ao vivo de novo. Nós já estávamos com saudades aqui, então estamos aqui, João Pedro e eu, nessa tarde com você. Estamos iniciando mais um Lola Talk aqui na nossa Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. Para você que nos ouve e não é daqui, estamos no Sino do Sudeste. E hoje o nosso bate-papo é sobre dons, um tesouro inexplorado da igreja. E logo mais vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que já participou algumas vezes aqui do nosso Lola Talk, o Klaus Schwambach. E vamos nessa. Boa tarde, João Pedro, tudo bem? Boa tarde, Elf. Tudo beleza? Faz um tempo que a gente não vinha ao vivo aqui, hein? Mas estamos aí. Muito boa tarde também a você, ouvinte da Lola Paluter, que nos acompanha nesta quinta-feira. Desejo que o programa de hoje seja, como sempre, supimpa. Vamos ouvir Calmo, Sereno e Tranquilo. Daqui a pouco a gente volta. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Então, mais uma vez, boa tarde para você que está chegando agora. Hoje, novidade ao vivo, depois de um tempo. E nós temos hoje um convidado especial que já é conhecido aqui da Lola Paluter, conhecido aqui dos Pires também, da comunidade. O nosso convidado de hoje é o Klaus Schwambach, casado com a Cristiane, 3 filhos. Ele é professor de Teologia Sistemática e diretor administrativo financeiro da FLT, Faculdade Luterana de Teologia. É um dos 3 centros de formação teológica conveniados com a nossa igreja com a ISLB, em São Bento do Sul, Santa Catarina, minha terra.
Ele é pesquisador de Lutero e membro da comissão editorial das obras de Lutero. Mas antes de conversar com o Klaus, lembramos que você que nos ouve pode participar conosco. É isso, João? Exatamente, você que está nos ouvindo pode mandar a sua mensagem, enviar seu comentário, tirar a sua dúvida, tanto pelo nosso WhatsApp, que daqui a pouco eu vou passar o número, quanto também pelo nosso Instagram. Você pode nos enviar um direct por lá, @LolaPaluter. Se você não nos segue, também aproveite para nos seguir por lá. Toda semana tem conteúdo novo. Reforçando também o nosso site, www.lolapaluter.com.br. Também baixe o nosso aplicativo para Android, LolaPaluter. Você pode também sugerir temas, sugerir pessoas para que a gente possa estar entrevistando. Estamos abertos a isso. Então anota aí o nosso WhatsApp e venha interagir conosco. 19 99763 7888. Então, boa tarde, Klaus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Lola Talk, na Lola Paluter. Que alegria em poder te receber nessa tarde, conversar contigo. E agora é com você, né? Se quiseres te apresentar ainda, para quem não te conhece, nós temos pessoas que não são daqui, né, que não da comunidade, pessoas que o link vai sendo sempre encaminhado, talvez não te conheçam. Se você quiser ainda fazer uma breve apresentação, é com você. Legal, muito bom, pastora Elfi, prazer muito grande, e a todos e todas que nos ouvem aí nessa programação. A gente fica muito feliz de estar novamente aí, né? E eu pessoalmente já disse para a pastora Elfi, ouvi dizer, um passarinho me contou que vai ter celebração de 150 anos, né, pastora Elfi? 150 anos. É da comunidade, já estou sabendo da data e já descobri que eu tenho agenda livre. Olha, coisa não boa. posso dizer com certeza hoje, mas quero ver se consigo me fazer presente aí para matar a saudade de todo o pessoal dos Pires aí, né? A gente esteve com muita alegria aí, não faz muito tempo, né? E Elfi, o tema para o qual você me convidou para falar é um tema muito importante para o presente e para o futuro da igreja. Com certeza. É um tema, às vezes, desleixado, que é a questão dos dons. E eu dei um título bem sugestivo, né? Dons, um tesouro inexplorado da igreja, mas eu coloquei um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Exatamente. Porque, isso me causou curiosidade. E na verdade, o engraçado é assim, né? Por que eu coloquei o ponto de interrogação, né? Porque para muitos, e olha que eu passo em muitos lugares por aí, para muitos dons é um tema desconhecido, né? E de fato é um tesouro inexplorado, que precisa ser descoberto. Fiz um erro feio aí, né? Precisa ser descoberto, né? A gente sempre tem que pensar num tesouro, né? Vai que você descobre uma vez um tesouro ou uma rica fonte e você simplesmente não explora. Você tem aquilo lá, mas não explora. Você sabe que existe, você sabe que ali tem potencial, né? Mas você não faz uso. Então é uma coisa que fica lá, mas não é aproveitada. E com os dons na igreja, muitas vezes é um tema desses, né? As pessoas que nós temos, e toda pessoa que participa da igreja, e especialmente aquelas que participam ativamente, mas toda pessoa que é cristã, ela tem um dom. E normalmente não só um, tem mais dons. Só que às vezes ela nem sabe. Talvez na família e no trabalho, as pessoas que conhecem e convivem com ela, essas pessoas percebem a capacidade da pessoa, os dons, né? E talentos. Essas pessoas convivem e usufruem disso. Mas essa pessoa também participa da igreja, e às vezes na igreja ela nem está muito presente, não está ativa, acha que essa coisa de trabalhar e servir a Deus na igreja é mais para quem é pago, para quem é contratado, para uma pastora Elfi que estudou especialmente, que é pessoa capacitada, mas não para uma pessoa comum, né? E por isso, dom muitas vezes, essa questão dos dons é um tesouro inexplorado. Tá ali. E a gente percebe muito, né? Como tem uma riqueza de dons. E a gente vai e conversa, né, com as pessoas. Ah, mas isso é dom? Eu posso considerar isso um dom? Então, existe ainda essa dúvida também, né? Sim, na verdade a gente tem que sim fazer uma distinção, eu vou falar sobre isso, né? A gente tem que distinguir um talento natural,
uma capacidade, habilidade natural, e aquilo que a Bíblia chama de um dom que é usado por Deus através do agir do Espírito Santo. Né? São duas coisas diferentes. Exatamente. Claro que Deus é o doador de tudo. Todos os nossos talentos naturais já vêm de Deus, Ele é a fonte. A gente não faz isso da gente mesmo. A gente pode apenas, talvez, treinar, melhorar a nossa performance no uso de alguns talentos naturais, mas quem já deu isso lá no começo para nós é Deus mesmo. Isso não tem dúvida, né? Mas a gente distingue ainda, e o apóstolo Paulo e os autores do Novo Testamento distinguem ainda o dom espiritual, que é aquele que Deus usa para edificar a igreja. Eu já vou falar sobre isso, né? Mas assim, eu só queria colocar, né, que a escolha desse tema está ligado ao fato de que a nossa igreja, em especial, justamente a nossa igreja luterana, está diante de grandes desafios. Né? Desafios de revitalizar comunidades, onde as comunidades se tornaram cansadas, onde elas estão encolhendo. Desafio de encontrar novas pessoas que se disponham ao papel de fazer trabalho de liderança. Né? Hoje, uma característica das pessoas é que elas não querem compromisso, muitas vezes não querem doar do seu tempo, elas se sentem até lesadas se elas têm que se dedicar para uma outra causa e da igreja. Né? Então, está difícil encontrar pessoas que se disponham, né? E a questão de falar dos dons ajuda pessoas a perceberem, nossa, mas eu fui beneficiado por Deus, eu fui agraciado, eu posso ser usado, não preciso ter medo disso, né? E assim, em qualquer área em que a gente quer trabalhar na igreja ou fazer uma comunidade, conseguir dar conta dos serviços que ela oferece para uma igreja ou para a sociedade, precisa de pessoas e precisa de dons. Qualquer projeto que a gente tiver de revitalizar uma comunidade, de trazer mais crescimento, de convidar mais pessoas ou de fazer mais programações, a gente, para tudo passa pelo fator humano, de recursos humanos, né? E não, vamos dizer assim, entre aspas, qualquer recursos humanos, mas pessoas tocadas por Deus, que fazem parte da igreja, que têm uma consciência do agir de Deus, uma convicção do agir de Deus, e que são usadas por eles, né? E por isso eu vejo que não existe como fazer qualquer coisa na igreja acontecer se depender da hegemonia de um só, da pastora. Exatamente. Ou do pastor. Uhum. Né? É uma carga muito grande. Né? E já foi assim, teve um tempo que já foi assim, né? Pensa, Elfi, né? Já pensou a edificação, vamos dizer, de 100, 200, 300, 500, 1000 membros de comunidade, depender dos dons de uma só pessoa, Imagina. O pastor e a pastora, pode ser um super pastor, pode ser uma super pastora com muitos dons, mas mesmo que nós, pastores e pastoras, tenhamos muitos dons, eles não são suficientes para edificar uma comunidade muito ampla, né? E o nosso tempo também não é suficiente, né? Eu sempre costumo dizer, né, que um super pastor ou uma super pastora multitalentosa, que dedica, vamos dizer, 70 a 80 horas semanais, carga dobrada, com 3 turnos de trabalho, né? Não chega perto das realizações de 15, 20 pessoas que dedicam 1 ou 2 horinhas semanais para o trabalho da igreja. Esse número maior de pessoas que dedicam bem pouquinho do seu tempo para fazer alguma coisa na igreja, vai ter talvez um resultado maior do que você se matar, trabalhar 3 turnos, depois de 2, 3 anos entrar em burnout, sim. Se esgotar e entrar em depressão, né? Vai dar mais resultado com mais gente pegando com pouco tempo do que 1 ou 2 pessoas trabalhando 3 turnos direto, né? Então, isso é muito importante. Exatamente. Teve um tempo até, eu não sei em que leitura, que livro, que trazia a figura, né? Um pastor puxando sozinho aí, o templo, né? Os membros caminhando ao lado. Aí a outra figura era todo mundo ajudando a empurrar, né? Então, ninguém puxando, mas todo mundo ajudando a edificar. Essa figura fala muito hoje para nós em termos de dons, de liderança e também de envolvimento, né? E eu ministro um curso, você até participou, né, o curso de revitalização de comunidades, e ali eu normalmente faço uma enquete, né, sobre se o pessoal foi informado sobre dons ou não, né, e a maioria, na verdade, não tem ouvido recentemente sobre dons, né. Então isso é uma coisa que me preocupa muito. E uma outra observação que eu fiz,
se eu falo com pastores e pastoras, ministros e ministras, na cabeça deles, da maioria pelo menos, não é assim que eles querem simplesmente concentrar o poder nas suas mãos. A maioria que a gente conhece fala, eles já têm essa visão do sacerdócio geral de todos os cristãos, né? De todos os batizados, que querem se dedicar para o trabalho, né? E gostariam de ter mais colaboradores. Claro, sempre tem, obviamente, a exceção daquele que gosta de ter o poder na mão, ou daquela, né? Mas assim, não é o caso da maioria dos pastores e pastoras. Eles querem ter gente trabalhando e pegando junto com eles. Então, o grande gargalo está nos membros que não se deixam ou acham que não tem condições e tal, né? E essa abordagem, então, sobre dons é justamente para motivar, né? É bíblico, Lutero ensinou, Lutero, inclusive, foi um que resgatou a doutrina bíblica do sacerdócio geral de todos os cristãos, né? Que ajudam tanto na sociedade como na edificação da igreja, né? Então, é um tema típico da reforma luterana também, né? A visão do sacerdócio geral. Nós não somos defensores do ministério único, um só, trabalhando por todos. O único que trabalha por todos é Jesus, mas não nós pastores e pastoras, né? Isso nem é possível, isso a gente não tem nem competência. Mas tá legal, isso aqui é mais o que eu falei até aqui, é mais assim, uma introdução para mostrar, nossa, esse tema, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, diz respeito a você. Se você participa da igreja e é ativo, né? Dons é uma questão que Deus te deu, com certeza, Deus deu para todo mundo, né? Mas então tá, eu quero começar, Elf, vou falar agora umas coisas bíblicas, teológicas sobre os dons, né? Então a primeira coisa, né, que a gente tem que perguntar o que são dons espirituais, e a gente tem que fazer uma distinção, pessoal, entre os talentos e capacidades naturais que a gente tem, né? Tem gente que tem facilidade para falar e fazer discurso. Tá na veia, tá no sangue, né? Deixa a pessoa num lugar, ela toma conta, ela fala. Naturalmente, bota ela na frente de público, ela fala. É natural, né? Dons espirituais não são, em primeiro lugar, só esses talentos naturais que Deus deu. Ou outras pessoas têm uma capacidade incrível de aprender e fazer questões de música, né? Ou capacidade artística, e assim vai. Então, todos nós trazemos talentos naturais, que são dados por Deus, né? Esses talentos naturais, eles são usados em qualquer esfera da nossa vida, na família, no trabalho, na escola, profissão, se a gente atua na política, em órgãos públicos, aonde for, né? Esses talentos nos acompanham sempre, eles são capacitações que já Deus, o Criador, nos deu, e que a gente pode, vamos dizer assim, estudar, aprofundar, treinar e nos capacitar melhor, mediante estudo e dedicação, né? Eles podem ser aprimorados, talentos podem ser aprimorados para que a gente os exerça de forma cada vez melhor. Quando a gente fala de dons espirituais, tem uma ligação com o talento natural, mas não é bem a mesma coisa. Por quê? Porque o dom espiritual, eu já vou ler um texto bíblico aqui, de uma das muitas passagens onde o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, né? O dom espiritual é quando Deus mesmo é o sujeito que fala e age através daquilo que a gente faz, né? E com a finalidade de edificar a vida de pessoas, principalmente na questão da vida espiritual delas, né? Na vida de fé delas. Então ali a gente se torna não só uma pessoa que exerce o talento natural, mas Deus nos usa para fazer a sua obra no mundo, obra essa que está ligada com a salvação das outras pessoas, né? Com a edificação da vida espiritual, da vida de fé delas, né? E uma passagem bem importante aqui, que ajuda a gente a entender o que são dons espirituais, eu estou com ela aberta aqui na minha frente, é a de 1 Coríntios 12, versículo 1 e depois o versículo 4 ao 6, né? Então, assim, se você em casa tem uma Bíblia por perto, pode abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 12, tá? É um dos grandes capítulos da Bíblia, onde Paulo fala dos dons, eu acho que é o mais importante, porque é nesse capítulo que ele também vai falar da igreja de Jesus Cristo como um grande corpo que tem muitos membros, e esses muitos membros têm muitos dons, né?
é o capítulo onde o apóstolo Paulo nos apresenta uma visão fantástica de igreja, né? Igreja não é o trabalho de um só ou de dois, né? Paulo, ele foi apóstolo, mas ele tinha colaboradores. E quando ele falou do que era a visão dele de igreja, ele usou essa imagem do corpo, né? Ele é um corpo com muitos membros, né? Ele pega o corpo humano como uma metáfora ou uma ilustração para ajudar as pessoas lá de Corinto a entenderem o que é a igreja, né? E no corpo também é assim, né? O corpo não é só cabeça, não é só pé, não é só braço, não é só mão, não é só coração, né? Mas é tudo junto funcionando de forma organizada, onde uma coisa está ligada com a outra, né? Então, no contexto dessa visão fantástica de igreja, onde tem um corpo, que é a igreja, mas que tem muitos membros, e os muitos membros, segundo o apóstolo Paulo, têm uma diversidade de dons, né? E dons esses que Deus usa para uma diversidade de realizações, né? Então, um corpo, muitos membros, nos muitos membros, em cada um deles, muitos dons, e através dos dons dos muitos membros, incontáveis realizações. Essa é a lógica do apóstolo Paulo. Fantástico esse, né? Na verdade, Elfi, pastora, é uma das grandes visões de igreja que a gente tem na Bíblia. Eu, pessoalmente, sou um fã de carteirinha dessa visão, porque ela ilustra muito bem, porque o corpo tem órgãos vitais, como o coração. Exatamente. Mas tem o dedo mindinho, e a gente pensa que o dedo mindinho não tem valor, e precisa do dedo mindinho também. Até o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não é assim que na igreja, né, nesse corpo de Cristo, aqueles membros que aparentemente são os de menos valor, que eles são de fato de menos valor, não. Todos eles são importantes, porque a tarefa que cada um realiza é importante, né? Então é uma visão fantástica. E agora eu leio aqui o versículo 1, lá diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Interessante. Com isso ele quer dizer, igreja, vocês precisam tomar conhecimento desse assunto dos dons. Isso não pode ser um assunto só desconhecido, né? Ele começa dizendo, eu quero que vocês não sejam ignorantes, né? Que não seja um assunto ignorado por vocês, né? E daí, se a gente olha lá no versículo 4 até o 6, ele vai dizer, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui ele está falando do Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, né? E aqui a gente pode perceber muito bem que dons tem a ver com o agir desse único Deus, desse único Senhor, desse único Espírito Santo nas pessoas e através das pessoas para fazer a sua obra aqui no mundo, né? Então, aqui a gente já tem essa definição, né? Então, a gente poderia até dizer assim, dons espirituais, eles são presentes, a palavra grega para dom é carisma no grego, né? E carisma é um dom, é um presente, é uma coisa gratuita que Deus faz e opera em nós, né? Quando a gente se torna cristão, quando a gente crê em Cristo, vive a sua vida de fé conscientemente, Deus nos dá esse carisma, Deus opera em nós algo extraordinário, que é esse agir dele através de nós, né? Então, dons são presentes de Deus para aqueles que se tornam discípulos e discípulas de Jesus, né? E esses presentes, esses dons, são ao mesmo tempo um privilégio porque é uma bênção ser instrumento de Deus, né? E uma responsabilidade, né? Deus quer que a gente se engaje, né? E privilégio porque os mesmos são fruto de uma grande dádiva, né? Eles não são distribuídos por mérito, né? A gente não merece, mas é dádiva gratuita, né? Deus simplesmente nos dá, através do seu Espírito, isso para nós de forma imerecida, gratuita. É um ato de bondade dele, né? E pastor Elfio, assim, eu paro muitas vezes para pensar, né? Eu já tô ficando velho, né? Quer dizer, Nossa. Velho, né? Entre os 50 e os 60, né? Mas assim, eu já não sou uma pessoa tão jovem, e a gente vê, a vida da gente vai passando bem rápido,
e a gente vai usando a energia da vida da gente para ir atrás dos sonhos da gente, ou sei lá, né? Mas daí tem uma hora na vida que a gente também para perguntar mais sério, tá, mas o que vai ficar de mim? Né? E o que Deus quer que fique da minha vida? Né? E daí eu fico pensando muitas vezes, olha, se através do meu trabalho pessoas chegaram à fé, foram fortalecidas na fé, se aproximaram de Deus, se aproximaram da igreja, né? Tem melhor resultado do que isso? Tem uma coisa mais legal do que eu vi que você foi o personagem da história desse mundo, que Deus usou para edificar a vida de um outro, e talvez agora eu vou ser meio fantasioso, tá? É uma fantasia, mas pode ser que se torne a verdade, tá? Eu fico imaginando um dia, então eu tô lá no céu com Deus, né? Eu espero estar lá. E daí um dia eu encontro uma pessoa e ela vai dizer, Klaus, tu lembra naquela vez que tu falou para mim de Deus, ou que tu me consolasse num momento de tristeza, e que desde aquele momento eu passei a gostar da igreja, procurar a igreja e procurar Deus? Cara, se não fosse você ter falado naquela vez, eu não estaria aqui no céu hoje. Às vezes eu fico pensando isso, sabe? E olha, às vezes é a coisa mais simples. Tem uma pessoa em desespero, e alguém da igreja que não é pastor, não estudou nada, mas é cristão, vai lá, dá uma palavra de ânimo, bem do jeitão que ela sabe, né? Sem fazer uso de grande linguagem espiritual, mas simplesmente animando, consolando, motivando a pessoa a buscar, orar a Deus e buscar ajuda, ir na igreja, e a pessoa decide fazer. E isso se torna o ponto de virada de uma situação, vamos dizer, de sofrimento, ou que ela encontra um grande consolo. Exatamente. Né? Nossa, então quer dizer que na minha pequena e breve passagem aqui na Terra, aquilo que eu fiz fez diferença. E daí a gente vai descobrindo com o tempo que isso faz a diferença não só para uma pessoa né? Quantas pessoas, assim, até mesmo, eu sou professor, fico dando aula, né? A gente não sabe onde é que tudo isso, você não sabe onde esse Lollapalooza vai parar, né? Essa aqui, né? Mas vai parar em tudo que é lugar, né? Teve um Lollapalooza que eu fiz sobre... eu não lembro qual era o filme, eu acho que era sobre batismo e como fica, né, essa questão de consolar mães que perderam suas crianças, não puderam batizar e não sei o que, né? E eu sei que eu falei alguma coisa lá que eu nem lembro mais o que é, para ter uma ideia. E num outro Lollapalooza, o Luciano, o pastor, teu antecessor, me falou que alguém tinha sido profundamente tocado por aquilo que eu falei. Veja, eu até já tinha esquecido isso. Sim, sim. Mas, e isso é um dom espiritual, porque foi uma fala minha de consolo bíblico, né, de consolo cristão, que fez uma diferença para uma pessoa num momento de muito sofrimento. Né? E com os dons, essa é a coisa maravilhosa, porque Deus está agindo através de nós. Então a gente, na verdade, nem é o realizador das coisas. A gente experimenta muitas coisas assim, né? Até mesmo agora o ouvinte que está, né, que tá ligado com a gente, talvez esteja pensando, nossa, eu já tive um feedback desse, um retorno desse, né? Uhum. Já vieram me falar, nossa, quando eu fui fazer uma visita, quando eu conversei com alguém. Então, você que está nos ouvindo, pode mandar um zap aí para o João, né, mandando a sua contribuição aqui, falando, né, dessas suas experiências. Mas eu lembro que também... E por incrível que pareça, às vezes, no dia que você se sente menos tocado pelo Espírito Santo, quando você vai pregar, no caso de pastores e pastoras, nesse dia justamente que às vezes a gente recebe um retorno assim, né? Nossa, essa palavra hoje foi, né? Sim. Então, assim, a gente pensa, nossa, mas hoje a coisa não fluiu, não foi, né? Sim. Então, Deus se utiliza muito, né? Então, esses dons espirituais são muito importantes. Uhum. Talvez até para mim eu pense, nossa, hoje a palavra não vai ter uma acolhida, e tem, né? E eu acho que esse é o encantador. Então, a gente escuta muitos relatos, assim, dos membros mesmo. Nossa, eu fui no hospital, visitei uma pessoa, orei com ela, falei com ela, e depois, mais tarde, encontro essa pessoa na rua e ela me agradece, né? Então, isso é muito importante a gente ver também, né? Não como uma habilidade, eu gosto de fazer visitas, mas também como deixar com que Deus também utilize, né? E transforme nesse dom espiritual, né?
A gente faz as experiências mais engraçadas, né? Tem vezes que você está falando e você sente, parece que a coisa está fluindo e vê mesmo que flui e recebe o feedback. Mas tem vezes, bem como você falou, a gente acha que não deu nada. É porque talvez o sentimento da gente está ruim, ou porque talvez a gente se critica porque a gente não conseguiu fazer a comunicação como a gente tinha planejado, daí a gente se frustra com a gente mesmo, e daí quando você vai ver, o Espírito Santo, graças a Deus, ele é maior do que a nossa fragilidade. Né? Ele está em ação mesmo, né? E daí é o mesmo apóstolo Paulo que diz, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Né? E isso eu acho que também é uma grande motivação para um membro da comunidade, porque ele se sente às vezes complexado. Existe um complexo de inferioridade dos nossos membros, porque eu não sou estudado, porque eu não conheço tanta teologia. E daí a pessoa de cara se sente meio inferiorizada, meio incapacitada, né? Mas assim, a gente não tem noção de como Deus pode usar a gente, mesmo do jeitão da gente, né? Sem ser estudado, tendo a vida, né, com Deus, com a igreja, uma vida de oração, estando inserido na comunidade, Deus usa, né? Sendo cristão, Deus usa, né? Então é muito legal isso. E sobre dom, eu ainda queria falar mais uma coisa que me parece ser bem importante. Assim, é um privilégio e é uma responsabilidade, né? Então, veja, não existe cristão, não existe pessoa cristã, né, homem e mulher, que não tenha recebido dons, né? Pelo menos um. E se você nunca ouviu falar disso, então você precisa ir um pouco atrás, né? Até vou mandar para você aqui no Zap depois, pastora Elf, um teste de dons que eu recebi há um tempo, até no curso que você fez. Sim, me surpreendi com esse teste. Tem um teste mais enxuto. Foi muito então, bom. Se algum membro aqui, se algum ouvinte nosso se interessou, nunca fez um teste de dons, quer fazer por conta, tem um material bem bacana que eu vou mandar aqui. Recomendo. Você que está nos ouvindo pode entrar em contato e pode pedir esse teste aí. Inclusive tem o teste mais caprichadinho, que é aquele que a gente oferece no curso. Eu vou mandar esse material também, porque cada um pode fazer. Né? Vai ser muito bom. Vou mandar um videozinho que a pessoa pode assistir, né? E que explica um pouco, olha, faça um teste de dons e descubra o seu, né? Mas é isso que eu queria colocar. E pastor Elf, para agora entrar um pouco, eu quero entrar bem pouquinho no detalhe, né? Porque o pessoal lê as listas de dons e para eles é tudo estranho. Isso é só para pastor, né? Eu vou ler aqui os versículos, deixa eu achar aqui, lá de 1 Coríntios 12, né? Então lá diz assim, a partir do capítulo 12, versículo 7, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, né? Então, cada um diz ali, cada um, é bíblico, cada pessoa tem, né, dos cristãos. O 8 diz, porque para uma pessoa é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Então, aqui, qual é o dom? A sabedoria, uma palavra de sabedoria, né? A outro, segundo o mesmo Espírito, uma palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. Tem gente que Deus faz algum milagre através deles, né? A outros dons de profecia. A outros, discernimento de espírito. A outros, variedade de língua. E a outros, capacidade de interpretar. Tem listas de dons, né? Tem em 4 lugares no Novo Testamento listas de dons, né? Então eu quero brevemente, pessoal, agora apresentar um pouquinho algumas características desses dons, né? Porque é realmente impressionante quão pouco se fala sobre isso na igreja, né? E depois, no finalzinho ainda, vou tentar administrar o tempo aqui também, para dar umas dicas bem práticas de como a gente pode descobrir e desenvolver os dons. Mas uma já dei, né? Faça um teste de dons, tá? E deixa eu só agora me achar aqui no meu arquivo, onde é que eu tenho essa descrição mais detalhada dos dons. Já estou chegando lá. Enquanto isso, João, tem alguma participação de alguém, de algum
Alguma pergunta, algum comentário? A Márcia está mandando um abraço para o Klaus, dizendo que é sempre muito bom poder contar com a participação e o apoio, e ela já dá as boas-vindas à presença dele aqui no 150 da comunidade. Tá bom. Eu vou, Márcia, vou convencer a minha querida esposa Cristiane, porque a gente gosta muito de viajar para aí, tá? Vou tentar conquistar ela e vamos tentar estar presente aí, tá, Márcia? Grande abraço a você. E também fiquei muito feliz que você, junto com a pastora, tocam aqui, continuam tocando, né, administrando o Lollapalooza. Bem importante isso aí, tá? Muito bom. Agora me achei aqui, pastora. Certinho. Então, assim, ó, um primeiro dom de lista de dom do Novo Testamento que eu queria falar bem pouquinho, quero tentar passar alguns aqui, né? Então, é o dom do aconselhamento ou do encorajamento, tá? Então, o que é esse dom? É a capacidade especial que Deus concede para algumas pessoas para servir a outras por meio de consolo, da exortação e do encorajamento, né? Para que essas pessoas experimentem ajuda e até mesmo a cura emocional e espiritual, né? A pessoa que tem esse dom, ela preocupa-se por um tempo limitado com o bem-estar pessoal e espiritual de outra pessoa, e depois se dedica à pessoa seguinte, né? E pode olhar, no nosso meio, a gente sempre vai encontrar gente que tem uma tendência a se importar pelos outros e a querer dizer uma coisa boa para os outros, né? São pessoas que têm esse dom, né? E é bem interessante, no aconselhamento não existe necessariamente a necessidade de um relacionamento de longo prazo, né? Mas existe uma preocupação por uma pessoa que está passando por um momento, uma fase, ou um problema difícil, né? E quem aconselha vai caminhar por determinado período limitado com essa outra pessoa, até ela encontrar ajuda, né? É claro que alguns cristãos com esse dom se sobrecarregam tanto que a sua própria vida e a vida de sua família sofrem, de tanto que eles se dedicam aos outros, mas não é necessário fazer isso, né? A gente tem que encontrar limites. A gente sempre ouve às vezes, né, Klaus? Eu saí domingo de manhã ou fui para a igreja para fazer alguma coisa, ajudar em algo no sábado, já disseram assim, vai morar lá? Tá levando a tua mala? Então a gente ouve, né? É verdade. Que algumas pessoas então, assim, isso vale para todos os dons, né? Deus não criou a gente para trabalhar ilimitadamente e sem parar para Ele. Por isso que Ele criou tempos de descanso, né? Então, a gente tem que se dedicar sim. Não se dedicar é um problema. Não se dedica. Tendo o dom, não explorando esse dom. Os dois extremos são um problema, né? Os extremos são um problema. Então, eu acho que muitos cristãos, muitas pessoas da comunidade estão num extremo de ter dons, mas de deixar eles ali mortinho. É um tesouro que eles não exploram. E que toda a igreja padece, toda a igreja sofre. Nossa, pensa, o trabalho da comunidade seria muito mais turbinado se tivesse, pensa, 5, 10, 15 pessoas se dedicando de fato, pegando cada um conforme o seu dom, cada uma conforme o seu dom, em frentes de trabalho da igreja. Daí dá gosto, porque é um time, né? A gente precisa, na igreja, desenvolver essa visão de time, né? Até pegando o gancho, isso é um dom. Até pegando Agora gancho. vem um dom bem específico, de pastor ou pastora, Sim. né? O que é esse dom? É a capacidade especial que Deus concede a algumas pessoas que qualifica elas a assumirem a longo prazo a responsabilidade pelo bem espiritual de um grupo de cristãos, cuidando das suas vidas espirituais, orientando-as na palavra, guiando-as no caminho de Deus, acompanhando-as em suas caminhadas cristãs. Isso é o que a pastora Elfi faz, né? Tem pessoas que recebem esse dom, esse chamado especial. Todo cristão, independente né, de quem ele for, ordenado ou não, cristão, né? Ele é chamado a se inserir na obra de Deus. Exato. E alguns por longo prazo, com a dedicação total da vida, né? João? E esses são os ordenados, sim. Até pegando o gancho, que essa era uma dúvida da Márcia, que ela comentou assim que talvez a maior dificuldade da liderança seja fazer com que as pessoas coloquem em prática seu dom. Exatamente, né? Exatamente, mas muitas vezes as pessoas nem sabem nada sobre dons, então precisa se informar sobre o dom, né? Tem muito estudo dom bíblico, um momento específico, né? Isso aí. E assim, ó, um teste de dons você faz em, vamos dizer assim, 1 até 2 horas. Nossa! E daí você tem um resultado lá, e daí esse resultado vai levar, puxa, eu tenho isso aqui. Aí você é levado a refletir sobre isso, né?
Então, é muito legal, né? E é muito, muito revelador também, né? Esse teste. Então, eu aconselho, assim, eu oriento para que quem tiver interesse entre em contato depois, porque é muito bacana. E assim, ó, eu até vou falar assim, eu quero desafiar você que está ouvindo a gente. Faça esse dom. Tire esse tempo para Deus, por amor a Deus, tá? Não estou nem pensando na igreja em primeiro lugar, né? Eu estou pensando no benefício que você terá na sua vida com Deus, sabendo mais sobre esse assunto. Eu quero desafiar e motivar cada pessoa que ouve esse programa a pedir um teste de dons. Vou fornecer 2 até para a pastora Elfia aí, para ela mandar para quem falar, tá? Vou mandar no teu zap também, João, lá, aquele 1. E aí vou mandar esses testes lá e eles vão distribuir, beleza? Beleza, combinado. Legal, então pastores e pastoras, não vou falar muito sobre isso, são aqueles que se dedicam em tempo integral ali. Mas, por exemplo, tem aquele que tem o dom de mestre e ensino, né? E essa é uma capacidade, né? Como Paulo diz, a uns Deus deu a capacidade de serem mestres, né? É a capacidade especial que Deus concede a algumas pessoas que as qualifica a transmitir informações que são importantes para o crescimento da igreja, de uma forma tal que outras pessoas são capazes de aprender, fazendo aplicações práticas para suas vidas a partir daquilo que foi ensinado, né? A gente também fala que é o dom de ensino, né? E uma das características do dom de ensino não é o fato da pessoa gostar de ensinar, mas sim o fato de que as pessoas que escutam estão aprendendo, e aprendendo espiritualmente, sendo fortalecidas na sua vida com Deus por conta desse ensino. Por exemplo, esse é um dom que me foi dado, né? Que me levou, inclusive, a me tornar professor de teologia, né? E veja, essa coisa eu já descobri muito cedo. Aos 15 anos, Olha aí. pastor Elf, lá em Rio do Sul, na minha só. juventude, eles pediram para trazer uma mensagem. Morri de medo, mas aceitei o desafio. Aos 15 anos, tá? E eu usei um folhetinho, porque eu não sabia, nunca tinha feito esse negócio na vida, né? Então eu peguei um folheto, me inspirei, preparei uma mensagem e expliquei bem aquele assunto. Aí já na juventude me pediram para fazer de novo, e de novo. Não deu um ano, eu estava fazendo uma mensagem por mês na juventude. Olha só. E aos 16 me mandaram lá para a cidade de Agrolândia, onde abriu uma JE, uma Juventude Evangélica, que eu sou bem orgulhoso, que existe até hoje, inclusive, né? Eu junto com outro senhor, um outro irmão na fé chamado Orlando Zwicker, e a gente era para fazer a juventude lá, a juventude mirim para os adolescentes e a juventude dos jovens, né? Bons tempos da Jumirim. Bons tempos da Jumirim, exatamente. E olha só, e daí assim, ó, eu quase que todo sábado, ou um sábado sim e não, tinha mensagem para preparar. E sempre no meu perfil de explicar bem as coisas. Então eu gosto de ir explicando. E isso foi chamando a atenção das pessoas. E teve uma hora que o pessoal da minha juventude disse, olha, você tem um jeito de ensinar que a gente aprende, você devia estudar teologia. Eu disse, não, isso não é para mim, fiquei dando desculpa. Sim. Mas daí, daqui a pouco, era a minha juventude falando. Era a minha mãe falando. Era o pessoal lá da Uberlândia estava visível falando. Já. Até o meu avô, católico, não muito praticante, ele disse, tu tem que ser padre. Olha. Então, aí eu pensei, bom, se tanta gente está vendo esse dom na gente, né, de ensinar, né, veja, eu usava ele como um leigo na comunidade. Sim. Né? O dom de ensinar não é só para quem vai para o ministério, né? Mas depois eu fui para o ministério por ter como pessoa leiga esse dom, né? Então é o dom de ensino, né? E muita gente tem capacidade legal de explicar e as pessoas ouvem e são edificadas, né? Então a gente sempre tem essa tarefa de ensinar, mas é um dos dons, né? O outro dom mencionado é o dom de sabedoria, né? Que é uma capacidade especial que Deus concede a algumas pessoas que os qualifica a transmitir para outras pessoas como os conhecimentos teóricos da experiência de vida são adquiridos e podem ser aplicados da melhor forma a determinadas situações críticas que surgem na vida das pessoas. Então, sabe, aquela pessoa que sempre tem uma palavrinha sábia
para administrar algum problema ou alguma situação na vida, né? Ele tem o dom da sabedoria, né? Eu tive o privilégio de conviver em presbitério com alguns senhores e algumas senhoras que, quando a gente estava num drama bem grande, decidindo questões difíceis, sabe, aquela palavrinha que a pessoa dá e parece que ajuda a colocar as coisas no trilho, no lugar certo, né? Pessoas que têm uma palavra que não leva para os extremos, mas que ajuda a botar os assuntos que a gente está discutindo na ótica certa, na ótica bíblica, numa ótica de Deus. E daí, quando você vai ver, você segue essa palavra de sabedoria e as coisas se resolvem. É porque tem um dom envolvido nisso, um dom e um agir de Deus, o dom de sabedoria, né? Então, um que tem um dom de sabedoria, ele pode não ter o dom de ensino, mas a palavrinha que ele dá coloca os outros no rumo certo, né? Então é muito legal, são pessoas muito práticas, com dicas práticas a partir da experiência, né? Tem também o dom do conhecimento, vou falar de mais 2 dons, não vai dar para explorar todos, né? É a capacidade especial que Deus concede para algumas pessoas, que as qualifica a descobrir, coletar, analisar e formular informações e ideias que são importantes para o bem-estar e para o crescimento da igreja, né? E essas pessoas também, elas possuem uma facilidade maior para a interpretação bíblica e estão sempre em busca de novas informações e atualizações. Sabe, aqueles que estão sempre procurando conhecimento e adoram repartir o conhecimento com os outros, né? Estão lendo, se informando, lendo Bíblia, tentando entender a Bíblia, explicar, e tem facilidade de transmitir isso, de comunicar, né? Então, esses têm esse dom, né? Do conhecimento. Claro, o Novo Testamento também fala de dons de cura, por exemplo, né? Eu tenho aquele senhor que fazia comigo as juventudes lá em Agrolândia, o seu irmão Orlando Zwicker. Ele tem algumas experiências tanto na área da cura como na área do exorcismo, né? Assim, de expulsão de demônios para pessoas que estavam ligadas com forças ocultas, com ocultismo, né? Então é muito interessante. Eu não tenho esse dom, nunca expulsei um demônio, nunca fui convidado para isso, né? Mas é muito interessante que ele foi convidado por pessoas que conheciam para ir na casa de uma pessoa que estava tendo um ataque maléfico. Era uma mulher falando com voz de homem, bem forte e tal, e ele foi chamado lá. E na primeira vez que ele foi, ele conta que ele foi lá e a coisa se manifestou, e ele, tremendo que nem uma vara verde, só disse, em nome de Jesus, sai, né? É o que veio na língua dele naquela hora. Sim. E não é que saiu, só dá para explicar por ser um dom espiritual. E hoje essa questão de exorcismo, isso está um pouco banalizado, né? Sim, é que tem igrejas que exploram isso aí. Então eu vejo assim, tem aquelas igrejas que veem demônio em tudo, as igrejas neopentecostais. Né? Nós estamos, às vezes, no outro lado do extremo, que a gente psicologiza tudo, Sim. Como se não houvesse mais poderes e forças ocultos agindo na vida de pessoas, principalmente em contatos com espiritismo, com umbanda, esse círculo, sabe? Aonde, às vezes, tem manifestações maléficas, de forças ocultas maléficas. Então, um extremo é fazer de conta que não tem nada, e que é tudo psicológico, é só doença mesmo, dá para tomar um remédio, dá para ir no psiquiatra, ele vai dar um bom remédio, vai parar. Né? Mas tem coisa que não para, mesmo tomando remédio e indo no psiquiatra. Né? Tem coisas que não se resolvem mediante medicina nem psicologia. Né? Eu falo isso porque às vezes os membros agora, os nossos ouvintes, estão se perguntando agora, né? Uai, mas isso existe na SLB, né? Sim, pois é. Existe na ESLB. Né? A ESLB, claro, ela é, como eu falei, uma igreja onde tendencialmente a gente não dá muita bola para isso. Mas, se você olhar bem, muitas pessoas em comunidades, principalmente que tiveram contato com ocultismo, né, com espiritismo e fizeram despachos e coisa desse tipo, elas vão registrar fenômenos desse tipo, né? E nós já tivemos pastores que foram chamados para cuidar de forças ocultas e que, assim como a gente lê nos textos bíblicos do Novo Testamento, né, eles, em nome de Jesus, expulsaram isso.
não fizeram disso um cavalo de batalha. Na SLB a gente não fica falando esse tipo de coisa. Não fica expondo, né? Mas acontece também, tem também, tá? É uma ilusão achar que não, né? Então, assim, assim como também é errado, e teologicamente errado, achar que o mundo está cheio de demônios. Que tudo agora é causado pelo demônio, né? Já é demônio, né? Esse é um problema das igrejas neopentecostais, principalmente. Aí é o outro extremo. Então, não enxergar nada ou enxergar demais nessa área é um problema, né? Mas, veja, é um dom bíblico, né? E existem forças ocultas. Os apóstolos lidaram com isso nos tempos bíblicos. Hoje existem pessoas que lidam com isso, né? Da experiência desse meu amigo Orlando Zwicker também eu conto que uma vez ele estava ele foi chamado estava num hospital, né? E ele simplesmente fez uma oração em favor de uma pessoa e ela foi liberta e curada, né? De um mal, né? Então, assim, e quantas vezes a gente ora no culto, bem normal, para cura de algum câncer, para cura disso, para cura de uma doença. A gente leva esse motivo para aquela oração de intercessão no final do culto. E quantas vezes é atendido? A gente não faz um estardalhaço, né? Mas, às vezes, tem pessoas que têm esse dom também especial, né? De interceder e de curar. Existe isso também, né? Não é todo mundo, mas tem pessoas que têm, né? É um dom bíblico, só que a gente não faz disso um cavalo de batalha, a gente não faz disso, como algumas igrejas, um show da fé, né? Então, ali existe um certo abuso de determinados dons bíblicos, né? Mas o abuso não quer dizer que a gente pode fazer de conta que não tem nada, né? Então, também são dons. A gente poderia falar mais sobre dons, né? Sobre outros dons também. E um dom muito controverso sempre é a questão do falar em línguas. Eu também queria dizer isso, né? Nas igrejas, especialmente pentecostais ou Assembleia de Deus, Capela da Bênção e outros, eles colocam quase como um dos principais dos dons, né? Lá na comunidade de Corinto, no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 14 e 12 também, esse também era um problema dos cristãos lá de Corinto. Eles supervalorizavam esse negócio de falar numa língua estranha que ninguém entende, né? E se você lê o capítulo 14 de 1 Coríntios, lá o apóstolo Paulo ele vai pegar no pé dos coríntios e dizer, olha, eu também falo em línguas, eu tenho esse dom, mas se não tem ninguém que interpreta, então eu vou ficar quieto na igreja. O culto não é o lugar de fazer isso, né? Então, o lugar certo desse dom é na vida particular da pessoa e não no culto. Num culto só deveria fazer parte se tem alguém que interpreta, né? E tem igrejas que fazem disso a coisa mais importante. E, biblicamente, 1 Coríntios 14 mostra, não. Os dons que fazem, que Deus usa para nos edificar a partir da palavra são primordiais, né? Porque é através da palavra, do ensino, do conhecimento, da sabedoria, palavra da profecia, que Deus nos edifica na fé, né? Que Deus usa, e não através de falar em línguas. Então, assim, biblicamente, falar em línguas não é um dom que todos têm que ter como marca de cristão, né? O pentecostal, às vezes, vai dizer, algumas alas pentecostais vão dizer, o comprovante que você recebeu o Espírito Santo é se você fala em línguas. Se você não fala em línguas, quer dizer que você não recebeu o Espírito Santo. Isto é errado, é uma heresia, né? No meu tempo de adolescente, ali, de escola, a gente tinha amizades que vinham de outras igrejas, né? Igrejas pentecostais, né? Enfim. E aí elas sempre perguntavam, né, as amigas, que igreja que você congrega? E eu falava, igreja de confissão luterana. Mas essa igreja é fria, né? Ela não tem manifestação de dons. Então, assim, era bem... A gente sempre tinha que explicar, né? Sim, né? Os dons também são suscitados ali, mas de maneira diferente, né? Com enfoque diferente. Então, assim, sempre colocavam dessa maneira. Nossa, mas a tua igreja é fria, não tem manifestação do Espírito Santo aí, não. Porque eles pensam que só onde tem muita emoção e tem falar em línguas e tem barulho, é como se só lá o Espírito Santo estivesse presente. Mas você vê, né? Pode ler 1 Coríntios 14. Isso. Você vai ver que o Paulo dá uma abafada nisso aí, né?
Ele não que ele diz que não existe, algumas pessoas ganham esse dom e ele é legítimo, né? Mas na maioria ele o falar em línguas, eu quero assim suspeitar que a maioria dos que tem hoje é mais uma coisa que a pessoa consegue fazer sozinha quando está num ambiente propício, né? É mais uma coisa psicológica do que um verdadeiro dom do Espírito Santo, né? E os verdadeiros dons do Espírito Santo, a pessoa nunca se arroga, a pessoa nunca procura ser o centro das atenções. Tem essa diferença. Pode olhar. Ela é usada pelo Espírito, né, para comunicar e não quem em é favor usado, de si. Quem é usado vai fazer uso desse dom e vai usar ele como serviço e não para se autoprojetar, né? Para finalizar, eu quero só bem rápido, estou olhando também para o relógio aqui, né? Daria para falar muita coisa ainda, mas assim, como é que a gente descobre os dons? Umas dicas bem práticas e que você também vai encontrar no material que eu vou mandar para a pastora Elf e para o João aí, tá? Então, quero desafiar mais uma vez o ouvinte. Tome esse tempinho e se dedique uma vez a descobrir o seu dom. Faça um teste de dons. Material tem. Você não pode dizer que não teve oportunidade e que não foi disponibilizado, tá? A gente está disponibilizando aqui testes de dons. E eu vou disponibilizar um teste clássico aqui do livro do Christian Schwartz, que no mundo já deve ter alguns milhões de pessoas que fizeram, tá? No mundo inteiro. Alguns milhões de cristãos já fizeram esse dom. Então você não vai ficar de fora, né? Você vai fazer, né? Então, olha só. Como é que você descobre os dons? Primeiro, se coloque diante de Deus em oração e peça que Ele mostre quais são as áreas em que Ele capacitou você, né? Essa questão de orar e pedir a Deus, em primeiro lugar, que mostre isso para você, né? E claro, em segundo lugar, esteja disposto a colocar os seus dons em prática, né? Se está procurando descobrir quais são, lembra que você é um privilegiado e uma privilegiada. E por ser privilegiado, decide colocar esse dom a serviço. Põe isso a serviço de Deus, né? Esteja disposto. Terceiro, você precisa se informar, então, a respeito dos dons, e aqui buscar informações, explicações, o que são, como é que eles são, quais as características desses dons, né? E faça um teste de dons, né? Também descubra o que lhe dá satisfação, porque o dom que você tem normalmente vai ser uma coisa que traz alegria e realização para você, né? E às vezes Deus já te deu um talento natural que Ele vai transformar em parte num dom espiritual. Ele vai fazer uso para a edificação da igreja do talento que Ele deu e transformar isso num dom espiritual, né? Então, descubra o que dá satisfação a você também, né? E experimente o mais que puder. A hora que você fez, por exemplo, um teste, tente praticar. Arrisque. Se eu tenho o dom do ensino, mas nunca ensinei na igreja, assuma uma vez o desafio de participar de um estudo onde você explica as coisas. Faça o teste, experimente. E você vai se surpreender como Deus vai te usar e como isso vai te fazer feliz também, né? E você tem que estar sempre também disposto a avaliar de maneira honesta as coisas que dão certo e não dão, né? Busca também ouvir a opinião de outras pessoas, porque às vezes, comigo aconteceu assim na minha juventude, outros viram os meus dons. Eu nem queria, eu era meio complexado como jovem, tinha, né, muitos jovens, a gente tem nessa idade da adolescência complexo de inferioridade e tal, então eu tinha isso. E eu não aceitava que eu tinha talentos e tal, era até meio, né, complexado. Mas os outros viram o dom, e na medida que eles foram me jogando na água para fazer as coisas, esses dons foram aparecendo, né? Então busque ouvir a opinião de outras pessoas, né? E mais uma vez, faça um teste de dons. E com isso eu também paro aqui para não extrapolar o horário, tá? Tá certo, muito bom conversar contigo, Klaus, uma alegria enorme para nós, também para quem já te conhece, pode te ouvir nessa tarde, e seja sempre bem-vindo. A gente vai conversando sobre um próximo diálogo, né? Que nós já havíamos conversado anteriormente, e te aguardamos aí junto com a tua esposa para os 150 anos aqui. E mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e Deus continue te capacitando e também aperfeiçoando nos teus dons. Isso aí, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, foi um privilégio, tá, Pastor Elf? Deus te abençoe também no teu ministério, dê forças, ânimo, alegria, saúde.
Abraço para Márcia, abraço para o João, para Maria, né? E para todo o pessoal aí da Paróquia dos Pires e da região que a gente conhece, tá? Forte abraço, Deus quiser, vamos estar lá, né? E que Deus abençoe vocês. Amém, tchau, tchau. amém. Grande abraço. Vamos ouvir a editora sinodal. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então, esse foi o nosso Lola Talk de hoje. E lembramos que domingo temos culto com Santa Ceia aqui na Comunidade dos Pires, às 9 horas da manhã. E lembrando a criançada que tem culto infantil também. Hoje nós ficamos por aqui e na próxima semana estamos novamente aqui nesse mesmo horário com vocês, não é, João? Exatamente. Um abraço a você que nos ouviu até aqui, até semana que vem. Ficamos com o hino final. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na